Ao vivo, aos vivos e a cores. Alô navegantes, alô você de BGR com a Lorde presença do meu amigo Sorriso, meu amigo Ismael, autoridade aqui no canal Educação. Alô você de Pajeú, de BGR, Baixa Grande do Ribeiro. A moda agora é BG. Barra Grande, mas é BGR, é mais ainda, é Baixa Grande do Ribeiro, dos maiores municípios e dos mais prósperos e ricos municípios do Piauí, com mega produção de soja e companhia. Alô, Pajeú do Pimenteiras, microrregião de Picos, Pimenteiras, viu? Alô, Ribeiro Gonçalves, pertinho de Baixa Grande do Ribeiro, viu? Enxergando. Alô, Santa Luz, perto de Oeiras. São José de Peixe, perto de Oeiras. O Russuí, uma das capitais também do agronegócio, junto com Baixa Grande, com Ribeiro Gonçalves e com Bom Jesus. São cidades com um potencial mega na produção agrária, produção agrícola. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vem cá, minha filhota, vem cá. Vou mostrar algumas imagens. Aí é o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Evidentemente que essas palmeiras não foram plantadas pelo Dom João. Faculdade de Medicina do Rio e a da Bahia. Aí o teatro, Dom João gostava de um teatrozinho. Olha o chafariz que o Dom João fez. Olha, galerinha, ó. Chafariz que o Dom João mandou fazer para distribuir água, viu? E olha eles 2 séculos depois, né? 2 séculos depois. A corte no Rio, o Dom João querendo copiar esse rei francês. A coroa, o cetro, a espada, as colunas, a coluna. Eita, rapaz, é um copiation. A diferença é que esse rei usava um tamanco, viu? E o Dom João já havia abolido essa ideia do tamanco, talvez pelo peso, né? E o manto real com o trono lá atrás, ó. Deu pra ver, ó? É um copiation, viu? É um plágio. O Jean-Baptiste Debré deve ter bebido nessa obra na França quando decidiu pintar o Dom João VI, rei de Portugal, Algarve e Brasil. A Escola de Belas Artes, o Jardim Botânico, nessas imagens mais antigas, massa. A imprensa, que surgiu com o Gazeta do Rio de Janeiro, mas o primeiro jornal ele era veiculado lá na Inglaterra, que era o Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. O Comércio e tal. A Quinta da Boa Vista, que é o Paço de São Cristóvão, nessa imagem aí, e na atualidade, sofreu um incêndio recente. A missão artística francesa, os franceses, depois que o Napoleão Bonaparte caiu do trono em 15, muitos artistas franceses literalmente caíam em desgraça lá na França. Então, o Dom João conseguiu atrair uma parte deles, eles vieram para o Brasil e foi massa, olha aí, ó. A Escola de Ciências, Artes e Ofícios, a Academia de Belas Artes, Jacques Le Breton, a influência da missão artística francesa, principalmente com o neoclassicismo, superando o barroco do século XVIII, lá das Minas. O nome mais importante é o meu amigo Debré, Jean-Baptiste Debré, como você vê nessa tela. Ele mostrou através de telas parte de como era a nossa sociedade lá há 200 anos atrás. É uma imensa riqueza iconográfica o que foi deixada pelo meu amigo Jean-Baptiste Debré. Olha aí mais outra obra, mostra uma sinhá aparentemente rica, joias, colares, cabelo muito bem penteado. Eu sei que ela parou para poder posar para essa foto. Roupas, a filha aprendendo o ABC,
as escravas trabalhando, os meninos brincando com a laranjinha e etc. Olha, na política externa, o Dom João disse: brother, se os caras invadiram Portugal, agora eu vou reagir. E decidiu invadir a Guiana Francesa. Foi. Tem autor que diz: o Dom João queria montar um grande império na América do Sul. Para isso, primeiro conquistou a Guiana Francesa e depois a terra do Georgiano. Quem é Georgiano? Georgiano Arrascaeta? Ele ocupou o Uruguai. E o Uruguai vai ser nosso por um certo período, né? A ocupação do Uruguai. E por 10 anos o Uruguai pertenceu primeiro a Portugal e depois ao Brasil. E nessa tela, aí ao lado, você vê as ambições do Dom João VI de se tornar um mega rei, senhor do império na América do Sul. Então, nós tivemos alunos que perguntaram: tio, o Brasil vai lutar com a França? Só nesse cenário aqui, Adriel, que o Brasil invadiu a Guiana Francesa, só nesse cenário. Mostrando, olha lá onde é a Guiana Francesa, as tropas nossas saíram do Pará e foram para lá, ocuparam muito rapidamente o território da Guiana Francesa. Foi devolvido depois, viu? Foi devolvido depois. Em 1815, o Dom João retirou as tropas que dominavam a Guiana Francesa. E lá no sul, a província Cisplatina, galerinha, onde hoje é a terra do Georgiano Arrascaeta, o Uruguai, foi conquistado pelo Dom João. Velho. Essa imagem mostra a saída das tropas para a província Cisplatina. Cisplatina. Beleza. Em 15, acabou o domínio do Napoleão Bonaparte. E os países vitoriosos se reuniram no famoso Congresso de Viena. O que é que decidiu-se no Congresso de Viena? Volta às fronteiras. Volta, meu amor. E diga, por favor, o que está fazendo agora? Paulinho, paixão. Que fronteiras? O que o Napoleão Bonaparte tinha conquistado, ocupado, destronado, vai voltar tudo como era antes. Mas aqui também, porque o Dom João tinha invadido a Guiana Francesa e vai ter que devolver a Guiana Francesa por causa das diretrizes do Congresso de Viena. 2. Decidiu-se pelo retorno das monarquias aos seus devidos tronos. E você lembra que esse cara fugiu do trono lá em Portugal, com medo das tropas francesas? Ele podia voltar se ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia ter voltado, mas ele não quis. Aí eu coloquei assim, ó: as famílias dinásticas que foram destronadas pelo Napoleão podem restaurar os seus devidos tronos. Mas o Dom João não queria retornar, não. Primeiro porque lá em Portugal ele era visto como um rei covarde, que abandonou o país à própria sorte. Segundo, porque aqui no Brasil ele era muito mais reconhecido, ele tinha muito mais poderes e gente paparicando o rei do que lá em Lisboa. Não tem nem comparison, viu? Eu vou voltar para lá? Vou nadex. Então, se ele não voltar, o que é que ele faz? Vamos ver agora, ó. Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Ora, era apenas o rei de Portugal. Era o Dom João, rei de Portugal e senhor das colônias portuguesas. Só que agora não é mais apenas Portugal. É um reino unido de Portugal ao norte, Algarve ao sul e separado pelo Atlântico, o Brasil,
Notadamente, a sede do reino não é Lisbona, é o Rio. Os ministérios, cortes, impostos e decisões no Rio. E o rei disse: olha, eu sei que o Congresso de Viena está determinando que os reis voltem aos seus tronos. Pois eu já voltei, porque agora o trono do reino de Portugal, Algarve e Brasil é no Rio. Rapaz! No ano seguinte, a Dona Maria morreu. Isso foi em 1815. No ano seguinte, a Dona Maria bateu as botas, a velhinha. O Dom João era para voltar a Portugal para ser coroado lá em Portugal. Ele não quis não, viu, galerinha? Ele ficou com receio, Uruçuí, de voltar e os portugueses não deixaram ele voltar de novo pro Brasil, viu? Pois o Dom João vai ser coroado. Podia ser coroado no Brasil? Podia, porque agora aqui nós éramos Reino Unido de Portugal. Vai ser coroado Dom João VI no Rio de Janeiro, em 1817. Rapaz, os portugueses lá estão indignados com Dom João. E era, com certeza. Por quê? Porque agora nós somos o centro. Agora nós somos o centro. E eles? Eles são obedientes a nós. Eles são a periferia. Quem é o centro é nós. É uma inversão de papéis. É a inversão brasileira. De novo, é a inversão brasileira. Não precisa nem dizer que eles lá estão indignados com o Dom João. Se eles pudessem, eles davam um fatality no Dom João. Perfeito. Vou passar aqui, olha. Tá aí a aclamação de Dom João VI. Vai ser coroado. Cadê a coroa? Olha a coroa aqui, ó. Vai ser coroado, jurar na Bíblia. O povo aí comemorando. Iha! Os padres, o alto clero, a alta nobreza, os portugueses de lá, os que estavam cá. Adriel de Stil, ele trocou Portugal pelo Brasil. Mais ou menos, viu? Então imagine como os portugueses de lá estão indignados, né? Os caras lá estão assim, em ojeriza ao Dom João. Aí ele vai enfrentar dois problemas. O primeiro foi no ano de 17, quando essas províncias do Nordeste se levantaram contra os abusos do Dom João. É, velho. Se levantaram contra os abusos do Dom João. Perfeitinho? O nome vai ser Revolução Pernambucana. A Revolução dos Padres. Que eu coloquei assim, ó. Nós estamos vivendo uma peleja econômica, ó. Peleja. Pense numa peleja. 2. O Dom João tinha criado um bocado de imposto lá no Rio de Janeiro. Para sustentar a corte, para sustentar a nobreza, aquele tanto de emprego, as guerras. E criou imposto até para nós exportar. Rapaz, nesse cenário de crise econômica e de medidas abusivas, propagava-se as ideias iluministas, as ideias liberais. No seminário de Olinda, nas lojas maçônicas, na sociedade secreta, entre os padres liberais, se propagava as ideias de liberdade contra o absolutismo, contra o autoritarismo. Então está um cenário fértil. Está um contexto fértil para se edificar uma revolta. O nome dessa revolta, Revolução Pernambucana de 17, que vai ser a Revolução dos Padres. Perfeito? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor.
Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Essa revolta, galerinha, tinha muito assim um cenário de insatisfações generalizada, né? Eu estou colocando aí dois textos. Pagava-se no Pernambuco um imposto para a iluminação pública das ruas do Rio, quando as do Recife ficavam na escuridão. Era absurdo. O padre João Ribeiro é um homem muito instruído, é nutrido com a leitura dos filósofos da Roma e da Grécia e do iluminismo. Ele só respirava pela liberdade, mais por amor por ela do que pela ambição. Ele gostava das leituras dos iluministas, a mais alta confiança no progresso do espírito humano. Então, os dois textos mostram um cenário de insatisfação e o outro cenário de ilustração. Ilustração. Então, eu peguei a questão chamada de Revolução dos Padres. É porque tinha muito padre mesmo. Ó. Padre João Ribeiro, Padre Miguel Joaquim, Frei Amor Divino Caneca, Padre José Inácio Abreu e Lima. Ah, tio, por isso que chama Refinaria Abreu e Lima. Comerciantes proprietários de terras. Então veja que essa revolta vai envolver muitos figurões, padres e grandes proprietários de terra. Eles querem romper com Portugal, proclamar uma república, tio, parecida com a Inconfidência Mineira e a Conjura Baiana. Soberania popular, dividir em três poderes, liberdade de crença, de expressão, Portuga, pé de chumbo, marinheiro, galego, vai-te embora, salta-moita, traste, iha! É um sentimento anti-lusitano, viu? É um sentimento contra os Portuga, contra os abusos dos Portuga. E os pernambucanos alimentaram muito isso, né? Tanto que vão pegar agora em armas para ver se consegue se libertar do domínio do Dom João de Portugal e, nesse caso aí, do Rio, né? Porque Portugal agora é o Rio de Janeiro. Perfeito? Tomada do poder. É a única das revoltas separatistas que sai do papel. Então, eles tomam o poder e passam 2 meses e meio, liberto de Portugal. Tomada do Palácio do Governo no Recife, monta-se um governo provisório extinguindo os impostos portugueses com a nova bandeira, que é essa bandeira, ó. Se você for ver a bandeira do Pernambuco, é essa daí, é das mais bonitas bandeiras do Brasil, dos estados brasileiros, é essa daí, ó. É. Liberdade de expressão religiosa, com a participação do tio, do pai, da mãe, da avó do José de Alencar. A avó do José de Alencar era Bárbara de Alencar. O filho dela, José Martiniano de Alencar, foi um dos partícipes da Revolução Pernambucana. Ele é o pai do famoso José de Alencar, aquele da Iracema. Vai haver uma forte repressão por parte de Dom João, por parte de Portugal, com tropas que vieram de Portugal, do Rio e da Bahia. Ó céu, ó vida, ó azar. Tá aí, eu vou deixar R$ 1 na tela pra galerinha fazer o print, viu?
Vem amar, o seu jovem está sempre a lhe esperar. Vem morena, noite de luar, só você quero beijar. Eu quero mostrar uma curiosidade para você nesse mapazinho, olha. Eu quero mostrar qual era o tamanho de Pernambuco. Respeito Pernambuco, viu? Era grandão, ó. Aqui tudo era Pernambuco, ó. Serra dos Irmãos, Tocantins, Goiás. Ah, papai, isso tudo era o Pernambuco, ó. Evidentemente que você sabe que o Pernambuco hoje é só até aqui, ó. Não é isso? E Pernambuco não tem mais isso aqui, ó. Essa parte, que é o Alagoas, ele perdeu em 1817 nessa revolta. E essa parte que chamava Comarca do São Francisco, ele vai perder em 1824, porque liderou a Confederação do Equador. Então, Pernambuco vai perder uma grande parte, mais da metade do seu território, por se envolver em revoltas. Primeiro contra Portugal e depois contra o Brasil. Olha, visto isso, Dom João conseguiu conter essa revolta intestinal aqui dentro. Aqui dentro. O problema é essa revolta lá nos States, lá em Portugal. Mas eu vou lhe dizer que os portugueses de lá estão com justeza indignados com Dom João, ó. Situação de pobreza, fome, miséria, carestia. Muito português passando necessidade. A Igreja Católica dava comida, pão. Peleja, velho. Eles tinham perdido o status de centro e de controle e exploração comercial. E quem mandava em Portugal era um inglês. Quem mandava em Portugal era o Lord Beresford, um inglês. Então não precisa nem dizer que eles lá estão indignação. Eles estão indignation com Dom João. Eles estão em ojeriza com Dom João. E vão fazer uma revolution. Começou na cidade do Porto, com a burguesia da cidade do Porto. A burguesia da cidade do Porto. Depois chegaram a Lisboa. Vão expulsar os ingleses. Eles queriam o retorno da família real para Portugal. O retorno da família real para Portugal. Eles vão limitar o poder do rei, porque o rei vai voltar para lá e vai dizer, eles vão dizer, você não é mais absolutista. Você tem que seguir as leis. Você tem que seguir a Constituição, Dom João. Dom João, tem que seguir a Constituição. Rapaz, coitado do Dom João, velho. Mas até aí tudo bem, olha. O problema é que eles querem que o Brasil volte a ser submisso a eles, velho. Nós não vamos aceitar, não. De forma alguma. Então, antes de ir embora, o Dom João teve aquela conversa com um filho. Meu rei, mostra o maior grande, mas mais grande aí um pouquinho. O Dom João teve uma conversa com o Pedrinho, o Dom Pedro. E disse, Pedrinho, meu filho, as circunstâncias obrigam, eu estou indo de volta a Portugal. A dor do parto é grande. Mas eu vou deixar você aqui, porque como nós somos um Reino Unido, você vai ficar na regência dessa parte do Reino Unido, Pedrinho. Por quê, pai? Meu filho, presta atenção. Olha em volta. Os Estados Unidos já fizeram independência. Argentina, Paraguai, México. Vai chegar no Brasil. Então, se o Brasil se tornar independente, que seja para tu, Pedrinho. Que és meu filho, has de me respeitar. Não deixe para nenhum brasileirinho desse. Eu fico sendo o rei lá em Portugal. Tu fica sendo o rei aqui? O Dom João sabia. A nossa independência era iminente. Era melhor deixar o Pedrinho para ser rei aqui.
Aí ele faz um rapa no Banco do Brasil. De novo. Alô, Ana Paula, ele faz um rapa no Banco do Brasil. Oh, derrota. Mas como a gente às vezes tem governantes que atuam dessa forma, né? Faz um rapa no Banco do Brasil. Pega os panos de bunda, chama a Carlota Joaquina e diz: mulher, nós vamos embora. Todo mundo sabia que a Carlota Joaquina odiava o Brasil. Ela chamava nós de o quinto dos infernos. Era. Quando ela subiu no navio de volta a Portugal, muitos brasileiros, vai-te embora, salta-moita, travanca, vai-te embora. Ela pegou o sapato dela aí. Dessa tieira desgraçada, não leva nem o pó. Vai-te embora, rapaz, quem é que quer tu aqui? E ele foi-se embora. Só que quando ele chega em Portugal, ele não manda mais. Porque quem mandam são os deputados que formaram as Cortes de Lisboa. E as Cortes de Lisboa queria que nós voltasse a ser submisso a ele. Nós não vamos aceitar. Perfeito? Esse é o cenário da nossa independência. Então, lá para Portugal, essa revolta é uma revolta liberal, foi arquitetada pela burguesia, mas queria que nós voltássemos a ser colônia. Nós não aceita, velho. Nós não aceita. Deu para entender? Então, daí para nossa independência, agora é só uma questão de time. É só uma questão de time, galerinha. Deixa eu passar. Daí o Dom João voltando, os deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa. Nós tínhamos 50 deputados brasileiros. Portugal e o Algarve tinha 150 deputados. Então você não precisa nem dizer que nós tínhamos uma inferioridade de participação no parlamento, na elaboração da Constituição. Ora, eles não vão privilegiar nós. Então a Revolução do Porto foi liberal para Portugal, vai limitar o poder do rei, conservadora para o Brasil, vai acabar o absolutismo em Portugal com a limitação dos poderes do rei. Só que eles vão tentar restabelecer o pacto. E o que é pacto? É a obrigação de nós só podermos comercializar com Portugal, e nós não vamos aceitar. A família real foi-se embora, só lembrança para eles, só que agora aqui nós vamos ter a nossa própria vida, nós vamos buscar caminhar com as nossas próprias pernas. Perfeito? Deixa eu ver, galera de Uruçuí, professora Maximiana. Boa tarde, senhora Maximiana. Alô, Ana Paula, meu amigo Adriel. Ana Cristina, tio Ana Cristina aqui em Uruçuí também, viu? Perfeito. Meu rei, deixa R$1 para eu botar bem aqui, R$1 de água nesse copo. Ao vivo? Aos vivos e a cores de boa. Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos fazer a independência do Brasil. Esse B de Brasil ali é maiúsculo, viu, velho? Vou botar aqui corrigindo, ó. Esse B de Brasil é maiúsculo. Deixa ele bem bonitinho ali, ó.
Como é que vai se suceder a nossa independência? As cortes de Lisboa se impunham e queria recolonizar o Brasil, como, por exemplo, estabelecendo limites ao Dom Pedro. O Dom Pedro não vai poder nomear os governadores das províncias, comandar as tropas, tomar resoluções aqui. Rapaz! Dessa forma, ele seria apenas uma marionete no jogo de interesses das cortes de Lisboa. Mas o Dom Pedro recebeu um apoio importante. Ó. As elites tupiniquins disseram: "Cê besta, Pedrinho. Tu prefere ser um príncipe regente de Portugal, submisso às cortes de Lisboa, ou rei do Brasil? Pense direito, meu filho. Pense, é melhor ser um príncipe regente de um país decadente ou imperador de um país ascendente?" Ah, papai, ele nem pensou duas vezes. Ó. Começa a haver uma ruptura. E a primeira foi quando vieram as cartas de Portugal decidindo que o Dom Pedro deveria voltar para terminar os estudos. Terminar os estudos? Eu gosto de capoeira, taberna, correr de cavalo. Vida louca, eu vou voltar para estudar? Nada. Não foi por isso. Ele recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas no Rio e ele vai para aquela janelona do Paço Imperial e diz: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu vou ficar aqui nesse lugar." Eu vou ficar, brother, eu não vou embora não, eu fico, eu quero ser rei aqui. Depois, em maio, ele veio com um decreto chamado de Cumpra-se. As medidas vindas das cortes de Lisboa só tem validade no Brasil se eu der o meu aval, se eu der o meu ok. Se eu não der o ok, nada se cumpre. Depois, tropas lusitanas que não queriam se submeter ao Dom Pedro, ele disse: "Não te quero. Podes ir embora." Daí o general Jorge Alvarez está sendo expulso do Rio de Janeiro pelo Dom Pedro, né? Futuro Dom Pedro I. Depois ele disse: "Nós vamos convocar uma Assembleia Constituinte, porque as leis que estão sendo elaboradas em Portugal não são muito boas para nós." E por último, ele foi do Rio para São Paulo buscar apoio das elites paulistas. E aí de São Paulo ele desceu até Santos, foi pegar um bronze, tomar uma serva lá em Santos e tal. No retorno, ele recebeu as cartas da Leopoldina: "Pedro, meu filho, as cortes de Lisboa te humilham, te chamam de rapazinho. Pedro, meu filho, o fruto está maduro, está na hora de colher, seja homem." Ela disse para ele: "Seja homem, tenha postura." Meu amigo, mostra o grande aí, por favor. Por favor, em italiano. Deixa eu botar bem aqui minha espada na bainha. Daqui. Então, Dom Pedro estava em riba daquele cavalão lá, garboso. Mentira, que era um burro. Estava lá em cima daquele cavalão, quando recebeu as cartas. E os cabas lá em Portugal estão me humilhando. E a mulher está dizendo que é para eu ser homem. Ele pensou assim, disse: "Tá certo. Bom, então nós vamos fazer aqui o grito, né não? Desembainhou a espada, levantou a bichinha com o braço e gritou: "Rexona, não te abandona." Não, ele gritou: "Independência ou morte! Essa é a valia para todos nós a partir de agora." E ali era, sabe que dia? Buá, do dia 7 de janeiro, perdão, 9 de janeiro, ao dia 7 de setembro, se passa exatamente 9 meses. Tá aqui nascendo a criança. Buá! Como é o nome da criança que está nascendo? Império do Brasil. Está nascendo o quê? O Império Tupiniquim. E você sabe que esse ano nós estamos com 200 anos da independência do Brasil. Brasil! Ziu. Como dizia o João Canabrava, né? 200 anos da nossa independência, galerinha. Mas você vai ver que a massa regueira vai estar de fora.
que a periferia, a favela tá de fora. É, porque vai haver a exclusão das massas populares. Então, esse é o contexto da independência do Brasil. Perfeito? Vamos deixar um real aí na tela. Per favore, em italiano, per favore. Aos vivos! Aos vivos, aos vivos e a cores. Beleza, beleza. Vou passar a imagem. Aí eu vou resumir, ó. A nossa independência foi uma espécie de negociação entre o pai e o filho. Saiu Dom João, que era pai, assumiu o filho, que era o Dom Pedro. Porque, na realidade, em uma monarquia, rei morto, rei posto. Quando um rei morre, o filho o sucede. No Brasil não foi diferente. Havia o apoio das elites, isso é importante, desse acordão inicial, de excluir os populares e de manter, de garantir os privilégios. Olha, Dom Pedro, tu vai fazer independência, mas tu não pode mexer na escravidão não, velho, senão nós te damos uma taca, viu, velho? Tu tem que governar para nós. Evidentemente, o Brasil, pelo fato de ter sido conduzido à independência pelo próprio príncipe regente, a própria presença da corte aqui, vai optar pela monarquia. Então, por que que o Brasil se tornou um país governado por um rex, se os nossos hermanos vizinhos se transformaram em república? Para manter o tamanho continental, para evitar que o país se fragmentasse como as nossas repúblicas vizinhas. Porque naturalmente saiu o velho e assumiu o filho. Naturalmente, galerinha. E por último, porque a monarquia iria excluir, preterir as massas. O povão não ia ser convidado para a festa. Não, me convidaram para essa festa pop que os homens armaram para me convencer. É verdade, viu? Essa charge aí mostra o cenário da independência. Emergência de vida ou morte. Tio, eu lembrei. É porque o Dom Pedro I estava numa fininha doida. Famosa caganeira. Mais ou menos, viu? Não ouvi direito. Será que ele disse? Ele disse independência ou morte? As cortes precisam saber disso, viu? Então tá aí o Dom Pedro I fazendo a independência. Nós vamos ter guerras de independência nessas províncias que eu vou citar para vocês já já. Perfeito? Deixa um real aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor.
Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem está ao vivo. Alô, Uruçuí, Terra Boa. Alô, São José do Peixe, Santa Luz, Baixa Grande do Ribeiro 5. Alô, tia Marlene, Pajeú do Piauí, Pimenteiras 3 e 5. Alô, Ribeiro, Santa Luz. De boa, vamos que vamos para frente? Olha aí, ó. Naturalmente, numa monarquia, quando sai o véi, assume o fi, né? É. Quando sai o véi, saiu Dom João e assumiu Dom Pedro. Então a nossa independência não foi tão traumática. Não foi, né? Pelo meu sangue, pela minha honra, eu juro. Rexona, não te abandona. Tá aí o Dom Pedro como se fosse chefe de um movimento popular. Nessa tela do Mouriax, como se fosse líder de um movimento popular, como se a independência tivesse sido um movimento popular. 2. A segunda imagem mostra o Dom Pedro como se fosse o líder de um movimento elitista. E notadamente você está vendo que o povo está quase fora do quadro. Ó. Tá aqui o Zé. Ó. Quem é o Zé? Esse Zé aí, ó. Que Zé? O Zé Povo. O Zé Povo quase ficou fora do quadro. Porque tá o Dom Pedro I, os integrantes da aristocracia da elite, a guarda imperial e etc. Perfeito? Tá aí o Brasil independente, o Dom Pedro I nessa sua pose de galã, nessa sua barba de Wolverine. Ah, papai! Show, né? Não sendo coroado imperador Tupiniquim. Tá aqui o Dom Pedro, nessa mega barba de Wolverine dele, viu? Show, né? A coroação dele. O primeiro reinado tá aí o Brasil agora independente. Curiosidade, que na nossa bandeira o verde é do Dom Pedro I, remete à cor dos Braganças, também tem lá em Portugal, e o amarelo da nossa bandeira é da Imperatriz Leopoldina, esposa do Dom Pedro I. Leopoldina. Que era a esposa do Dom Pedro I, que é da família da Áustria, dos Habsburgos. E a Casa da Áustria, a cor amarelo. Está aqui a monarquia, o Brasil é um reinado, um império, representa a economia do norte, representa o café, a economia do sul, brasão dos Bragança, cada estrela é uma província. Está aí um pouco da representação da bandeira nossa, feita pelo Jean-Baptiste Debré. Tivemos lutas pela independência, onde? Principalmente onde havia a presença de tropas lusitanas, onde havia domínio de tropas portuguesas, onde havia fidelidade dos governantes às cortes de Lisboa, como lá no Piauí, viu? Lá no Piauí havia um controle político do Major Fidié, Major João José da Cunha, o Fidié. E devido a isso daqui, olha, devido a isso daí, evidentemente, nós vamos ter lutas pela independência do Piauí. Também haviam interesses comerciais de comerciantes na região norte de manter-se unido a Portugal. Então nós vamos ter nessas regiões que eu vou citar, fatality, olha. Teve fatality na Bahia, teve Guerra da Independência no Piauí, aqui em Campo Maior, famosa Batalha do Genipapo. Teve no Maranhão, no Grão-Pará e lá no extremo, na província Cisplatina. Em todas elas é um choque entre as tropas brasileiras e portugueses. O Dom Pedro I contratou esse cara inglês, o Cochrane, para atuar ao lado das tropas brasileiras contra os portugueses. Ele atuou na Bahia, no Pará, no Maranhão. Só não precisou atuar no Piauí, viu? Deixa um realzinho na tela.
Ok, ok. Deixa eu ver ali. Beleza, de Creuza. Tá aí, de um lado, um povo armado com foice, baladeira, facão, pedaço de toco e cacetete de madeira. Do outro, os Portuga, armado com armas de fogo, espingarda, metralhadoras, bombas atômicas, aviões supersônicos, e nós enfrentamos eles. É a nossa heróica Batalha do Genipapo, bem aqui pertinho. Foi em Campo Maior, viu? Bem aqui do lado. Mais imagens de tropas brasileiras enfrentando os portugueses. Não mudou quase nada, viu? Não mudou quase nadica de nada. Já vista que a escravidão foi mantida, que o Brasil vai nascer e não vai ser uma democracia, que vai continuar havendo o domínio dos ricos, dos proprietários, dos donos de terra. Olha aí, ó. Manteve a escravidão e a mentalidade escravocrata. Aqui não havia democracia, não, e havia o domínio aristocrático. De novo, havia o domínio dos grandes proprietários de terras. Então, eu quero que você veja que a gente se torna independente, mas as estruturas escravistas foram mantidas, o latifúndio, que é a grande propriedade de terra nas mãos dos coronésinhos, foi mantido, ficou intocável, na realidade, intocável. Deixa eu voltar para você ver as imagens. Olha aí, a escravidão, a subserviência das mulheres, o poder dos coronéis. Essa realidade não mudou na dica de nada, galerinha. Na dica de nada. Perfeito? Na dica de nada. Passando. Ao proclamar sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano. Seguiram o modelo norte-americano, mas o Brasil optou pelo regime monárquico. Por quê? Interroga. Por que el Brasil adotou a forma monárquica? Mono é um, gar que é poder, de ser governado por um rei, um rex. Eu quero respostas. Eu aguardo respostas para ver se o alunado manda aí agora, né? Pelo menos nessa daí, viu, povo? Vamos mandar resposta nessa daí. Per favor, em italiano, ó. Deixa R$1 na tela, meu rei. Ok. Ok, galerinha, beleza. Vamos aguardar uma resposta. Não teve, vamos lá. O Brasil optou pela monarquia pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros? Não. Porque se fosse república, traria forçadamente a abolição, como ocorrera quando ocorreu a proclamação da independência dos Estados Unidos?
Não, porque quando os Estados Unidos se tornaram independentes, eles não aboliram a escravidão. Eles não aboliram a escravidão. Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte exerciam sobre nós, não. Pela oposição ao regime republicano português. Olha a pegadinha, ó. Portugal não era uma república, era uma monarquia. A proclamação da república em Portugal é só depois de nós, ó. O Brasil foi em 1889 e eles só em 1911. Olha a pegadinha, viu, galerinha? Foi uma consequência da presença da corte instalada aqui, ó. De novo, foi uma consequência do processo político da instalação da corte aqui no Brasil, porque nós éramos sede do Reino Unido. E quando nos tornamos independentes, notadamente continuamos sendo reino, só que agora não de Portugal, mas o Império do Brasil. Então a nossa independência foi feita assim, nesse cenário de um ambiente propício à instalação de uma monarquia. Mono é um e garquia é poder. Questão muito boa. Reconhecimento da independência ainda não. Ainda não. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português agora à tutela britânica. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes desse território. Emília Viotti da Costa. A interpretação correta do texto sobre a independência seria: a nossa independência caracterizou-se por ser um processo revolucionário que rompeu socialmente com o passado? Não, olha, porque vai manter a miséria e a escravidão, então não rompeu com esse passado. A preservação da ordem estabelecida, escravidão, latifúndio e privilégios, seria garantida pelo novo governo republicano? Não, monárquico. Monárquico, não republicano. A rápida transformação da economia? Não. Nós não mudamos a economia. Ocorreu uma superação da ordem colonial? Não, ele dizendo lá, ó, continuou a escravidão, continuou subordinada à economia colonial. O rompimento com a dependência inglesa foi inevitável? Não, o rompimento com a dependência portuguesa. E nós não incentivamos nem a indústria, nem o mercado interno. Falso. O espírito liberal das nossas elites não impediu que estas mantivessem a escravidão, o latifúndio e a monarquia seriam a garantia desses privilégios. Letra D de danadinho. Questão difícil, viu, velho? Letra D de danadinho na questão de número 4. De boa! Estamos encerrando nossa participação na aula de hoje com a presença do meu amigo Ismael, autoridade. Ismael, o homem da Bíblia. Encerrando, deixando um cheirinho na caixa do oi, galerinha. Um grande abraço, ó. Cheiro, até a próxima semana aí. Tchau!